E agora vamos ver aqui alguns exemplos de shortcuts no Excel que podemos utilizar para aumentar a velocidade de trabalho no Excel. Existem vários. Eu vou-vos mostrar aqueles mais, para mim, são os mais importantes. O primeiro, que é o que eu utilizo muitas vezes, é o Ctrl Z. O Ctrl Z é o undo. Ok? Sempre que escreverem qualquer coisa ou apagaram qualquer coisa, o Ctrl Z faz o undo daquilo que fizemos. Por sua vez, o contrário do Ctrl Z é o Ctrl Y. O Ctrl Y refaz aquilo que fizemos, ok? Portanto, o Ctrl Y permite refazer. Também, alternativa ao Ctrl Y, eu vou fazer Ctrl Z novamente, é o F4. O F4 faz exatamente a mesma coisa que o Ctrl Y. Na questão do copy and paste, and cut and paste, nós temos vários, ok? O primeiro que eu vou fazer é o que toda a gente conhece, é o Ctrl C, Ctrl V. Toda a gente sabe isto e é facilmente fazer. Uma das coisas que se calhar não sabem é que o Ctrl Z, perdão, o Ctrl C também funciona de certa maneira como o rato. Ou seja, se eu fizer este processo que é clicar na tecla Ctrl e depois arrastar isto por aqui, ele vai fazer exatamente o mesmo, ok? Vai-me fazer o mesmo, vai-me fazer aqui neste caso, vai-me fazer o drag disto, ok? Se eu fizer aqui neste aqui, já provavelmente já não vai fazer, não sei, vamos experimentar, não, também está a fazer, mas por exemplo, se eu fizer assim, ele obviamente que assim já não vai fazer isto, ok? Já me vai fazer de outra maneira. Portanto, já me vai replicar aquela área tal e qual como ela é. Portanto, esta questão de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V pode ser também muito acelerado com a questão de fazer o clicar na tecla Ctrl e depois com o rato arrastar a área para onde queremos. Temos também o Ctrl+X que funciona como uma espécie de Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, mas o Ctrl+X é o contrário, é o Cut and Paste. Portanto, Ctrl+X seleciona aquilo que eu quero eliminar para colocar no outro sítio e depois faço o Ctrl+V para pôr no outro lado, ok? Depois temos outras teclas, como por exemplo a possibilidade de fazer, utilizar aqui o rato e vamos a fazer aqui algumas com isso. Portanto, uma das coisas que podemos fazer, e já vimos que é a possibilidade, portanto, com a tecla Ctrl arrastar isto para aqui, portanto, ele vai fazer uma cópia. Se fizermos isto assim tudo, ele vai fazer também uma cópia, mas vai fazer uma cópia disto tudo, ok? E ao bocado, notem que ao bocado o que fiz foi arrastar a partir aqui da ponta, ok? E agora estou a arrastar a partir mais ou menos de cima, ok? De cima dele estou a fazer a cópia disto, ok? Portanto, ou seja, eu assim não estou a expandir a área, estou por simplesmente a copiar aquela área. Tenho outra maneira de fazer, ou tenho outra possibilidade de usar mais ou menos esta sequência de teclas, mas em vez de ser só o Ctrl e o cursor, é o Ctrl, Shift e o cursor. O que é que isto faz? O Ctrl, Shift e o cursor fazem em modo de insert. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, copiar aquilo e pôr aquela coluna toda que está ali e pô-la aqui, faço Ctrl, Shift, Insert e com o rato arrasto isto para colocar aqui no sítio onde eu quero, ok? Pronto, estas são, digamos, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V e com o rato, com a tecla Ctrl ou Ctrl+Shift, como é que eu posso fazer também este tipo de coisas. Há mais duas coisas importantes também aqui na área do Ctrl+C e do Ctrl+V, que é o Ctrl+D, o Ctrl D copia para baixo o que está acima, ou seja, ele vai exatamente acima e copia para baixo. Portanto, o que eu fiz foi selecionar aqui uma área, faço Ctrl D e ele põe-me cá em baixo. E se eu tiver a alternativa, portanto, a alternativa em colunas, em vez de ser o Ctrl D, é o Ctrl R, de right. Ok, ele vai buscar o que está à esquerda e coloca-me à direita. Portanto, o Ctrl D põe para baixo, o Ctrl R põe à direita, ok? E na questão dos controles e das cópias, eu penso que é aquilo mais importante que tinha para vos mostrar, porque é normalmente isto que se utiliza e, portanto, já permite muita eficiência dentro do Excel. Depois temos alguns comandos que podemos utilizar para facilitar depois aqui, digamos, o trabalho. Há dois comandos portanto, que eu também utilizo, apesar de haver aqui um deles que por vezes não funciona bem, mas eu vou mostrar. O primeiro é o Ctrl 9. O Ctrl 9 apaga uma linha e o Ctrl Shift 9 volta a repor a linha. Este é um que eu utilizo muito porque dá muito jeito apagar linhas ou esconder linhas. Ctrl 9 e posso ter uma área. Vou fazer Ctrl Shift 9 para voltar a mostrar. Portanto, se eu tiver uma área e não preciso, notem, aqui o importante é que eu não preciso selecionar todas as linhas. Basta-me só dizer
quais são elas através de uma coluna. Portanto, se eu fizer Ctrl 9, apago tudo, Ctrl Shift 9, devolve tudo, ok? Tem a mesma coisa para as colunas, mas as colunas já têm aqui um problema, porque o Ctrl 0 apaga-me as colunas, mas depois para trazê-las de volta, o Ctrl Shift 0 já não funciona bem, porque o Ctrl Shift 0 interfere ali com as teclas para selecionar os idiomas no Windows. Portanto, para trazê-las de volta, o mais fácil é fazer o unhide aqui delas para trazê-las de volta. Há também, penso que há também uma tecla aqui do. Não, não há. Portanto, tenho mesmo que ir lá acima e fazer aqui o unhide das colunas, ok? Com o botão direito do rato. Ok, isto na questão de esconder e mostrar linhas ou colunas, tenho outra técnica também importante para falar com vocês, que é a parte de apagar e deletar colunas. Ou apagar, desculpem, apagar e acrescentar linhas ou colunas, ou apagar e deletar, perdão, apagar linhas e colunas também. Como é que eu faço isso? É simples. Para adicionar linhas, seleciono uma linha e faço Ctrl mais, ok? No teclado ele adiciona uma linha. O inverso é Ctrl menos, ok? As colunas é a mesma coisa. Seleciono uma coluna, faço Ctrl mais, ou se tiver a coluna selecionada, faço Ctrl menos e ele apaga a coluna. Portanto, isto é adicionar e apagar linhas e colunas e digamos, é uma parte também importante para fazer isto. Aqui, nesta parte, também vos queria falar na questão de. Deixem-me lá ver só aqui a minha cábula, só para encontrar aquilo que eu queria falar, são as teclas para selecionar linhas e colunas. Ou seja, se eu tiver aqui neste coisa, se eu clicar na tecla Ctrl barra, eu vou selecionar toda a coluna. Não preciso de andar lá com o cursor, lá para cima, basta-me selecionar Ctrl espaço e ele coloca-me a coluna toda selecionada. Se eu tiver na mesma numa célula e quero selecionar a linha toda, também não preciso de ir aqui a este lado. Tenho outra maneira de fazer isto que é Shift barra de espaços, ok? Shift barra de espaços seleciona-me a linha toda. Portanto, repetindo, se eu tiver numa coluna ou numa linha, não interessa, vou fazer Ctrl barra para selecionar a coluna e se eu tiver numa linha ou uma célula, ou até duas, portanto, peço desculpa, posso estar em duas e ele vai funcionar na mesma e vou fazer Shift espaço e ele vai selecionar todas as linhas. Escuso de ter que ir ali ao lado esquerdo, selecionar e, portanto, permite-me fazer isto de uma forma muito rápida também. Também muito importante é o Ctrl A, ou seja, o Ctrl A é o Ctrl adjacente, ou seja, seleciona tudo o que tiver adjacente. E se eu for pressionando Ctrl A, ele vai selecionando até tudo. Ele faz sempre pela lógica daquilo que lhe parece mais próximo. Ou seja, vocês vejam que esta área aqui, apesar de ter ali uma coluna que nunca mais acaba cá em baixo, ele foi até ao fim da coluna e selecionou toda a área. Portanto, o Ctrl A também é uma tecla que dá muito jeito para selecionar rapidamente uma tabela ou um conjunto de dados que estão próximos uns dos outros. É muito útil também o Ctrl A. Finalmente, temos outras teclas, como por exemplo as teclas para fazer o Find e o Replace, que também é uma tecla que surge muito. O Ctrl F faz o Find e o Ctrl H faz o Replace, ok? Ctrl F faz o Find e o Ctrl H faz o Replace. Depois temos uma tecla também muito interessante que a maior parte das pessoas não conhece e que é uma tecla muito interessante porque nos permite também, às vezes, ajudar a resolver problemas. Se eu tiver, por exemplo, um fecheiro, eu agora vou apagar isto aqui tudo, Ctrl A, Delete, vou pôr aqui um conjunto de linhas só para vocês verem e vou pôr aqui uma fórmula que é igual a este vezes 2 e este é igual a esta vezes esta célula. Aqui não sei se ele não vai circular, não deu. Ok? Portanto, vamos pôr aqui. Eu tenho uma tecla muito interessante que é a Ctrl e é o acento que vai da esquerda para a direita, que não sei qual é que é o nome dele. Ctrl este acentozinho e o que é que acontece? Portanto, vou pressionar, vejam que é aquela tecla que está ao lado do Enter em cima, vou fazer, tenho que pressionar no Shift para o acento ser daquele lado e vou fazer Ctrl Shift e aquela tecla dos acentos e vejam o que é que ele faz. Ele automaticamente mostra-me as fórmulas todas na folha de cálculo. Isto é interessante porquê? Porque permite-me rapidamente ver o que é que lá está. Escuso de ter que andar lá com a tecla ou com o cursor e depois fazer F2 para ver a fórmula. E isto é on-off. Eu clico duas vezes na tecla e ele faz on e off disto. Okay? Esta também é uma tecla muito interessante porque rapidamente permite ver quais são as fórmulas que estão ativas no coisa. Depois temos, ainda no domínio das teclas do controle. Bem, temos uma que é o Ctrl K. Se quiser inserir um link
do vosso fecheiro Excel, o Ctrl K permite inserir um link. Portanto, também é uma tecla útil, já sabem que aqui escreve o texto, e aqui põe o link www.dhl.pt ou .com, ok? E ele fica o link assim, ok? Pronto, Ctrl K permite fazer isto também rapidamente. Depois, ainda na questão das teclas do controle, e agora usando aqui, digamos, as questões da movimentação. Uh, como vocês sabem, a tecla do controle associado com a tecla do cursor permite-nos movimentar. Ou seja, eu faço controle com o botão do rato para a direita aqui e ele vai-me para a primeira coluna e agora faço controle novamente o botão do rato para a direita e ele vai para a última e agora faço controle para baixo e ele vai para baixo. Aí por aí fora, aquilo que vocês estão a ver é porque as fórmulas estão ativas, esqueçam, porque se as fórmulas não estivessem ativas não acontecia nada daquilo. Portanto, venho para aqui, venho para aqui, venho para aqui, perdão, venho para aqui e ele vai mandando sempre como eu quero. Ou seja, com a tecla Ctrl, o rato para cima, rato para o lado, rato para baixo, rato para a esquerda, o cursor vai sempre saltando para os cantos da área onde eu estou. A outra opção é o Ctrl Shift, também com as teclas do rato. Ou seja, Ctrl Shift para cima, Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo e, portanto, ele vai-me selecionando e desselecionando a área. Ok? Esta parte é importante, permite facilmente selecionar as áreas e mover o cursor dentro das áreas que nós estamos a trabalhar, ok? Depois, ainda aqui, temos ainda mais algumas teclas que também são úteis, como por exemplo o Ctrl Home. Ctrl Home vai-nos para o princípio do fecheiro e o Ctrl End vai para o fim. Para o fim, lá está. E agora vejam aqui um bocadinho sobre aquele vídeo que eu falei na questão do lixo, ou seja, este fecheiro tem lixo aqui nestas zonas, porque para ele o fecheiro acaba aqui. Para nós o fecheiro acabaria aqui, mas para ele quando eu faço Ctrl End, ele vai para aqui. E se eu pressionar novamente Ctrl End, ele já não vai para mais lado nenhum, porque já não há mais nada, ok? Portanto, Ctrl End é a maneira de eu saber onde é que para o Excel o fecheiro realmente acaba, ok? Temos depois também aqui o Ctrl Shift Home, que o Ctrl Shift Home é o contrário, é exatamente usando na mesma o Ctrl Home mais o Shift para selecionar toda a área, e se eu fizer Ctrl Home e fizer Ctrl Shift End, funciona ao contrário, parte do fim para o princípio ou do princípio para o fim. Portanto, para fazer seleções. Não se esqueçam que o Shift é sempre a tecla para fazer seleções. Depois temos aqui algumas teclas engraçadas, diria engraçadas, como por exemplo, se eu tiver várias células, eu, por exemplo, vou fazer aqui uma cópia desta folha aqui para outra folha e agora vou copiar estas aqui para outras folhas, só para criar aqui mais umas folhas. Eu tenho a tecla do Control Page Up e o Control Page Down. O Control Page Up anda para trás nas worksheets, o Control Page Down anda para a frente nas worksheets. Também é uma maneira simples de eu selecionar rapidamente a worksheet que eu quero trabalhar, ok? E agora algumas teclas curiosas que podemos usar, só para verem. Portanto, uma tecla que podemos usar para, por exemplo, inserir a data corrente é o Ctrl ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula insere-nos automaticamente a data corrente. Okay? Se quisermos pôr a data corrente, Ctrl ponto e vírgula, ele mete a data. É data fixa, ou seja, amanhã isto já vai continuar a dizer 26. Portanto, há outra função que podem usar, se vocês sabem, que é o today. E o today é uma função que depois vamos ver para a frente, mas que me permite também pôr a data e esta data mantém-se sempre a data atual. Não é? Portanto, são as duas possibilidades. Esta Ctrl Shift ponto e vírgula ou Ctrl ponto e vírgula que me mete a data e a outra com a fórmula. Depois temos também o Ctrl Shift mais. O Ctrl Shift mais coloca-me, peço desculpa, Ctrl mais. Não, não é o Ctrl mais, é o Ctrl Alt mais, talvez. Ctrl Shift mais, também não é. Deixa-me lá ver se eu encontro aqui a tecla para meter a data corrente. Ctrl Shift mais. Não, também não é. Bem, já vamos ver esta tecla das datas. Eu depois já vejo aqui qual é que é rapidamente para inserir a hora corrente, ok? Outra tecla que também é muito útil é o Ctrl Enter. Ou seja, o Ctrl Enter, na realidade, o que faz é eu faço Enter e ele fica na mesma célula. Ok? Portanto, se eu fizer um número e fizer Enter, ele passa para a célula de baixo. Se eu fizer um número e Ctrl Enter, ele fica na mesma célula. Ok? E voltando aqui à fórmula das datas e das horas, portanto, para inserir a data, vimos que era o Ctrl Shift vírgula, portanto Ctrl ponto e vírgula, basicamente, e para meter a hora corrente é Ctrl Shift também
perdão, Ctrl Shift ponto final, ok? Ctrl Shift ponto final. Portanto, metadata corrente. Se quisermos, por exemplo, meter uma string com a data e hora, podemos fazer o seguinte: podemos meter aplica, dizer que vamos começar, ou podemos fazer o igual e dizer que vamos começar a escrever uma fórmula de texto e fazer Ctrl Shift ponto e vírgula, metemos a data e a seguir espaço e Ctrl Shift ponto final e metemos a hora correta, ok? E assim podemos ter facilmente aqui a data e hora corrente. Temos depois mais algumas teclas que podemos usar, que também nos facilitam a vida, nomeadamente se quisermos rapidamente formatar campos de dados ou de numéricos, por exemplo, o controle cardinal formata o- os dados que são datas com o formato standard do Excel. Nós no Excel temos um formato standard, lá nas opções temos um formato standard e sempre que fazemos Ctrl Shift 3 ou Ctrl cardinal, o que ele vai fazer é usar esse formato para formatar. Também as percentagens, por exemplo, tivemos uma percentagem, também podemos utilizar exatamente a mesma lógica, que é Ctrl Shift 5, portanto Ctrl percentagem, ele automaticamente também formata o campo como percentagem, ok? Depois temos aqui só mais duas ou três teclas aqui na área do controle que podemos utilizar. Uma eu já há bocado mostrei que é o Ctrl T. Selecionamos a área, podemos fazer com o Ctrl A para selecionar a área e podemos depois fazer Ctrl T. Ok? Ctrl T vai criar uma tabela a partir daquilo que estiver selecionado. Também temos a possibilidade, e vou fazer Ctrl Z para desfazer isto, Ctrl Shift L. Ctrl Shift L ativa os filtros automaticamente, ok? E utiliza a primeira linha como sendo os cabeçalhos. Ctrl Shift L novamente e desativa a linha. Ainda temos uma que é o Ctrl Alt V, por exemplo, se eu fizer uma cópia aqui disto, Ctrl C e agora quero fazer um passo special e a maneira simples de chamar aquele menu é Ctrl Alt V. Ctrl Alt V chama o menu do passo special, que muitas vezes é chato porque temos que ir aqui e puxar o coisa para baixo, por aí fora. O Ctrl Alt V faz isto automaticamente. E depois temos outras teclas que já não são teclas começadas pela tecla Ctrl e que vamos ver. A primeira é o F2. O F2 é a tecla que nos permite editar a fórmula, portanto F2 põe-nos em modo edição. Temos também uma tecla útil que é o F12. O F12 é o Save As. Okay? Em vez de irmos ao menu File, Save As, por aí fora, fazendo F12, chamamos automaticamente. Temos também o F7, que é o corretor ortográfico. Ok? Chamamos o corretor ortográfico. E temos também o F11, que permite criar um gráfico direto. Ou seja, se clicarmos em F11, ele automaticamente cria um gráfico a partir dos dados que estão ali. Ok? E, digamos, nas teclas de Fs é aquilo que mais importante existe, ok? Temos também depois aqui um conjunto de teclas que começam pela tecla Alt, ok? Talvez a mais conhecida de todas seja o Alt Enter. O Alt Enter permite-nos escrever ir pela célula abaixo sem sair da célula. Eu faço Alt Enter, ele passa para uma linha de baixo, Alt Enter novamente, Alt Enter e ele vai escrevendo por baixo, ok? E a célula vai crescendo conforme eu vou adicionando mais linhas, ok? E temos depois aqui uma combinação de teclas muito interessante que é para fazer as somas automáticas. Por exemplo, se eu tiver aqui esta tabela assim e selecionando as zonas onde eu quero pôr as somas, podia clicar aqui no AutoSum, ok? E estão a ver que ele faz isto. Coloca as somas ali e faz tudo certinho, ok? Mas também podia fazer de outra forma, que é através da tecla, novamente, Alt, portanto, Alt, Shift e a tecla igual, ok? Alt, Shift e igual faz exatamente a mesma coisa. Portanto, não sei se costumam usar esta técnica de selecionar vários ranges ao mesmo tempo e depois clicar no AutoSum, mas podem no fazer e a maneira simples de fazerem é de não chamarem lá em cima os menus, de fazer com os shortcuts, é Alt, Shift igual e ele faz exatamente a mesma coisa. Depois temos finalmente teclas que chamamos a partir da tecla Shift. Okay? A partir da tecla Shift, o que é que podemos fazer? Podemos fazer o Shift F11. Shift F11 vai inserir uma nova folha. Okay? Abre-nos uma folha em branco, que é de maneira muito simples. Temos o Shift F3 que nos chama o menu das fórmulas, okay? Que é também uma parte importante.
E finalmente temos outra que também dá muito jeito, que é o Shift F2. O Shift F2 adiciona nos comentários, ok? E põe isto em modo de comentário, ou seja, eu faço, escrevo o comentário e se depois quiser editar, notem que isto é mostrar, ele aparece de vez em quando o comentário, mas não está em modo edição. Eu para chamar o modo edição clico Shift F2. Em Shift F2 é que ele volta ao modo edição, ok? E já sabem que para sair daqui é clicar noutra célula, um, e continuarem a escrever. E depois, se quiserem meter outro comentário, Shift F2 novamente também por aqui fora, ok? E vão andando, ok? E pronto, é assim, estas são as teclas principais. Eu vou-vos deixar aqui uma cábulazinha com estas teclas para poderem usar como referência para facilmente se lembrarem das teclas. E é tudo.